E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Deni mais uma vez com vocês. Tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre empatia. Eu queria muito falar sobre esse vídeo porque sobre esse tema, na verdade, porque é uma coisa que vem pegando muito na minha cabeça, no meu dia a dia ultimamente, e eu acho super importante para falar para vocês hoje. Bom, o que eu quero falar sobre isso? A gente tem que ter responsabilidade sobre nossos atos, sobre o que a gente fala para as outras pessoas, sobre o que a gente quer passar para as outras pessoas, sobre se colocar no lugar do outro, né? Sobre entender que coisas que pra gente pode ser normal, para outras pessoas não são. Porque a gente reage de formas diferentes a determinadas coisas, mas não deixa de ser um problema. Problemas são problemas, independentemente de qual ele seja, de qual ele for, não independentemente de qualquer coisa. Não é porque o meu problema é maior que o teu, o meu problema é mais grave. Para você é mais grave, mas isso não muda o fato de que a pessoa também tem um problema. E para ela, o problema dela pode ser considerado grave. E a gente que tem problemas psicológicos, a gente leva muito, muito a sério os nossos problemas. Muito. Por mais que seja uma coisa aparentemente pequena, a gente se preocupa muito com os nossos problemas. Independentemente de qual ele seja, qual ele for, qual o problema. Então, tem muitas pessoas que desmerecem os nossos problemas, porque seja ele de sair de casa, sair na rua, conversar com alguém, se expressar, falar, né? Mas você tem problema para se expressar? Você é fresca, você é frescurenta, você é tudo bobagem. Gente, a gente tem que se colocar no lugar do outro, porque os problemas psicológicos, os transtornos, eles vêm por traumas trazidos pelas infâncias e pelo que a gente adquire durante a nossa vida, por repressão, por opressão das pessoas, por pessoas que a gente conhece, dentro mesmo da nossa família, dentro dos nossos ciclos de amizade. E tanto é que eu tava mesmo falando recentemente para alguns amigos que por você uma criança tá chorando, você falar para ela que ela tá com frescura, com bobagem, mesmo que seja manha, frescura, seja lá o que for, para ela não é. E isso é pra gente também, adulto, para nós adultos também. E a partir do momento que você fala para uma criança que é bobagem, que aquilo que ela tá sentindo não é tudo aquilo, isso não só impede ela de falar sobre outras coisas, de se abrir, tanto emocionalmente como em outros âmbitos. Por exemplo, não vou falar porque é frescura, porque minha família, meus amigos vão achar que é desnecessário, vão me julgar, vão me oprimir. Então é melhor eu guardar pra mim. E é nisso
que é perigoso. Por que é perigoso, Denim? Porque é nisso que muitas crianças sofrem abuso sexual, abuso psicológico, e elas não comentam com seus pais, com a sua família, com algum professor, porque tem muita família que não se importa, né? Que não acredita em você, que tem aquela questão de falar, você que procurou, você que, né? Aquela família machista, opressora, que acha que ainda é tudo culpa da criança, tudo é culpa da mulher. E por que eu tô falando isso? Porque é na infância que a gente se torna o adulto. E é na infância que os traumas a gente traz pro meio, pro âmbito adulto. E a gente precisa focar em trazer isso para a criança. Por quê? Porque a gente precisa entender que a gente precisa ter empatia, respeito, educação, tentar se colocar no lugar do outro, porque aquilo para ela é o fim do mundo, mesmo que para você não seja, mesmo que a gente tenha que tentar compreender e tentar fazer com que ela se sinta bem, tentar amparar, tentar se posicionar de uma forma sem julgar. Mas é bobagem, é frescura, ela tá grilada à toa. Gente, essa é sua opinião, esse é seu ponto de vista. Não é o dela. Ela tá passando por uma dificuldade. E a gente que tem problemas psicológicos, e mesmo quem não tem, se sente muito ofendido e muito, extremamente oprimido quando não é levado a sério nesse tipo de ocasião, nesse tipo de situação. Porque a gente fica pensando, por que não leva o meu problema a sério? Por que você tá rindo da minha cara? Eu não contei nenhuma piada. É difícil pra mim, tá sendo difícil pra mim resolver esse problema. Tá sendo difícil pra mim sair de casa, tá sendo difícil pra mim me expressar, tá sendo difícil eu conversar com alguém, tá sendo difícil eu falar, tá sendo difícil eu conversar, falar com minha família, tá sendo difícil. E é por isso que há muitos casos de suicídio, e isso entra os homossexuais, porque tá tão enraizado que você tem que ser uma coisa que você não consegue ter a liberdade de ser quem você é. Porque você nasceu de uma forma, mas você não pode se expressar. E isso é horrível. É horrível você não poder se expressar, você não poder falar, você não ser quem é, você ter que viver enraizado no sistema. Já pararam para pensar? Porque as pessoas ficam se metendo uma nas vidas das outras e isso é ruim. Porque a gente não tem nada a ver com a vida das outras pessoas. Nada a ver. Nada a ver. Porque são escolhas, são opções, são várias coisas que fazem a gente ser o que a gente é. As nossas personalidades, os nossos pensamentos, as nossas energias, as influências, as nossas admirações por pessoas que a gente quer seguir. Quem tem fé em Deus, quem acredita em outras coisas, quem é ateu e acredita em outras coisas, quem tem suas vertentes, quem acredita no universo, nas outras energias. Enfim, a gente quer muito pré-julgar as pessoas e não é assim que funciona. Porque a gente já tem uma vida muito difícil. A gente vai querer cuidar da vida das outras pessoas, sendo que a gente não cuida da nossa. Antes,
Eu acho que o maior problema é que a gente quer cuidar da vida dos outros porque a gente não consegue cuidar da nossa. Porque a nossa vida tá tão ruim, a gente tá tão frustrado com a nossa própria vida, que a gente quer opinar na vida das outras pessoas, porque a nossa vida tá tão frustrante, tá tão ruim, que, vou fugir da minha vida pra cuidar da vida dos outros, falar mal dos outros, falar mal, julgar, incomodar, reclamar. E a gente não percebe o quanto tóxico a gente está sendo, o quanto ruim a gente está sendo, o quanto malvado, cruel a gente está sendo. Porque a gente só precisa estender a mão. Só estender a mão. Você está precisando de alguma coisa? Você está precisando de ajuda? Você precisa ser ouvido? Você precisa de um amigo, de um ombro? É isso que as pessoas precisam hoje em dia. E a gente está tão preocupado em julgar, em falar, em julgar, em criticar. Só que a gente não para pensar e analisar que a gente também tem problema, a gente também tem defeitos, e a gente acaba se tornando extremamente tóxico fazendo esse tipo de coisas. São comentários, são críticas, e não venha me dizer que críticas construtivas são críticas boas. Crítica já começa por aí, é crítica, não é bom, não é algo bom, pelo menos eu não vejo assim. Não é algo bom, não é algo positivo e não vai deixar a pessoa bem. Se você tá com algum amigo que tem algum problema e você quer ajudar, não ajude criticando, não ajude ele falando mal das escolhas dele. Tente ampará-lo. Por mais que você não concorde com o que ele fala, é claro que a gente não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Não é isso que eu tô falando. A gente tem que ser realista, mas ser realista não é ser tóxico, não é ser negativo. A gente tem que se colocar no lugar do outro, porque ele já está mal, já está com um problema, já está passando por uma dificuldade. E aí você vai lá e só deixa a pessoa mais para baixo, pior, triste, se sentindo um inútil, uma bosta, e você acha que tá ajudando, mas você só tá acabando com a autoestima, com o psicológico da pessoa. Se para uma pessoa normal isso já é prejudicial, imagina para uma pessoa que tem um problema psicológico. Gera crise de ansiedade, gera crises depressivas, gera mal-estar, pode deixar elas noites sem dormir, e tudo isso por uma palavra ou uma frase que você disse. E aí você fala, mas eu não falei nada, eu só tentei ajudar. Só que você não admite que você fez o mal para aquela pessoa. E, gente, sendo sincera, né? Tem pessoas que querem ser ajudadas, tem pessoas que não querem. E a gente tem que saber a hora de sair de cena. Foi o que a minha psicóloga me falou várias vezes. A gente tem que tentar ajudar, sim, tentar ouvir, sim, tentar fazer a nossa parte. Só que a partir do momento que a pessoa escolhe não ser ajudada, escolhe não querer ajuda, não querer ser ouvida, não querer respostas, não querer, a gente tem que não se afastar, mas deixar pelas escolhas dela. É uma escolha. É uma escolha. É escolha não querer ajuda. É escolha não querer paz. É uma escolha não querer melhorar a sua vida. Porque eu escolhi fazer terapia. Eu escolhi tomar medicamento. A minha vida melhorou muito,
80%. Eu consegui, conquistei muitas coisas. Eu achava que não tinha luz no fim do túnel. E hoje eu conquistei muitas coisas que eu achei que eu nunca ia conquistar. E minha vida melhorou muito. Mas isso partiu de mim. As mudanças dependem da gente. A gente tem que ajudar, tem que tentar orientar, mas as mudanças só dependem da gente, da pessoa. Então não adianta você tentar mudar alguém. Você não vai conseguir. E isso só vai te deixar mal também. Então a gente faz o possível para orientar de uma forma positiva, de uma forma construtiva, não crítica. Mas se a pessoa não quer, aí você deixa de mão, porque são escolhas dela, são escolhas que ela vai fazer. Porque é aquilo que é aquele ditado, né? Se conselho fosse bom, seria vendido. A gente orienta, a gente tenta ajudar, mas vai depender dela se ela quer seguir ou não. Então, o vídeo é esse, para vocês refletirem que uma palavra, uma frase pode acabar com a vida de uma pessoa, pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. E vocês querem fazer a diferença de uma forma positiva ou vocês querem fazer de uma forma negativa? Isso é uma escolha de vocês também. Então, qual escolha vocês vão fazer? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Tchau!